Olá, olá, meus amigos, meus alunos, minhas alunas da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta, o nosso estudo periódico e constante de informativos do Supremo Tribunal Federal, patrocinado pela Verbo Jurídico, que nos disponibiliza o seu canal, a sua audiência para esse nosso estudo periódico de informativos do Supremo Tribunal Federal, toda terça-feira, 19 horas e 30 minutos. Temos uma aula fresquinha rodando para vocês com o informativo da vez. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina, seu professor deste projeto de jurisprudência, de estudo de jurisprudência, e a gente está caminhando já para o nosso episódio de número 117. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não se preocupe com os outros 116 episódios, é apenas uma forma da gente organizar aqui a nossa contabilidade de aulas. Às vezes eu estou trabalhando no informativo, quero fazer você estudar um informativo anterior, eu te remeto ao número do episódio ou ao número do informativo, é apenas para a nossa organização aqui, tá bom? Cada aula tem a sua autonomia, você pode chegar aqui e assistir a aula do começo ao fim, ela vai contribuir para a sua atualização jurisprudencial, para o seu estudo, para concursos do mais elevado nível de carreira jurídica. E claro, se você quiser fazer aí uma maratona de episódios anteriores, também fica à disposição. Você pode chegar agora e acompanhar nosso projeto e se organizando para ir voltando, assistindo as aulas aos poucos. Quanto mais engajado você tiver no projeto, mais você vai colher os frutos do nosso estudo sistematizado de jurisprudência. Então vamos trabalhar, meus amigos. Quem é nosso aluno periódico sabe que esse meu setup está um pouquinho no jeito, né? Tá um puxadinho aqui. Eu estou de férias durante o recesso no interior de São Paulo, na hiper mega quente São José do Rio Preto, cidade da qual eu sou natural. Vim aqui visitar os pais e a parentaiada toda no final do ano, né? Mas não quero deixar de dar continuidade às nossas gravações, então estou montando essa aula do meu antigo escritório. Foi aqui que eu construí a minha aprovação no concurso público, então sempre é muito bom estar aqui estudando ainda, né? Mas numa outra posição. E aí a gente tem um pouquinho de prejuízo na qualidade da nossa gravação. Quem assistiu o episódio anterior, eu estava aqui também, né? Eu continuo aqui e provavelmente o próximo episódio eu ainda estarei aqui no interior de São Paulo, depois volto lá para minha casa em Florianópolis, onde temos o estúdio, a gravação toda mais ajustadinha, tá bom? Então já peço desculpas pelo jeitinho, o áudio dá uma bagunçada, o setup dá uma bagunçada, mas eu espero que a qualidade não, porque a dedicação com as aulas é sempre a mesma. Eu vou jogar aqui na minha tela de suporte, meus amigos, lembrando que eu estou trabalhando de maneira improvisada, então minha câmera está aqui, é a câmera do notebook, e o meu slide está aparecendo aqui do lado, então eu vou perder um pouquinho o contato visual com vocês por conta disso. Eu detesto o professor que dá aula olhando para o outro lado, né? Eu gosto sempre de olhar na câmera para vocês, mas hoje a gente vai ter que dar uma bugada aqui. Vamos trabalhar então, redes sociais à disposição de todos vocês, contem comigo, espero que vocês tenham tido um excelente Natal, estejam aí animados para o ano novo, espero que ninguém esteja fazendo conta em ganhar na Mega Sena nesse final de ano para reorganizar a agenda do ano que vem, que todo mundo continue com os pés no chão, fazendo o planejamento, estudar e ganhar a vida com o próprio suor, né? Nada contra quem joga na loteria, mas vamos jogar o jogo para valer. Informativo 1195, episódio 117, um informativo bastante carnudo, meus amigos. 8 julgamentos eu vou destacar para um estudo verticalizado, 4 deles, e 3 nós vamos ver no modo fast food, no modo ultra rápido. Vai ficar somente um julgado de fora, que é um julgado relativo à gratificação de servidor público, tá bom? Pessoal, tem uma fumacinha saindo aqui, né? Eu tô com um umidificador rodando, eu tenho um ar-condicionado daquele das antigas aqui, sugando toda a umidade do ambiente. Então, ele contribui para gelar o ambiente, mas gera barulho e gera secura no ambiente. Então, essa fumacinha aí não é efeito especial, não. Não temos ainda efeitos especiais no Jurisprudência em Pauta. Quem sabe quando chegarmos no episódio 200. Vai ficar, então, só um julgado para trás. Qualquer dúvida ou reclamação sobre ele, me chama. Você sabe que eu tiro aqueles caras que dificilmente vai cair em prova. Vamos trabalhar, então, com o nosso tema 1101 da repercussão geral, né?
Meu Deus do céu, tema 1101 da repercussão geral. Tá valendo agora, a gente está de recesso, mas está estudando, né? O STJ chegou já em 1.400 temas de recursos repetitivos. O Supremo, eu não vi ainda o levantamento desse final de ano, mas tenho certeza de que já bateu o 1.400 de repercussão geral, porque começou um pouco antes, né? E mais as trocentas súmulas de cada tribunal, enfim. Por um lado é bom esse processo de sistematização dos entendimentos jurisprudenciais, você não tem que ficar mais decorando julgado de turma, como há muito tempo foi, como durante muito tempo foi, mas esses recursos representativos são também judiados, né? Mas vamos lá, não adianta chorar, bora trabalhar. Um tema muito importante para direito constitucional, direito administrativo, até mesmo direito empresarial, algo que não é tão comum da gente ver aqui no Jurisprudência em Pauta. Tema de repercussão geral sempre tem um caso concreto no pano de fundo. Vamos entender o caso concreto para a gente alcançar a discussão jurídico-constitucional que vai se apresentar. Então vamos lá. O caso concreto nasceu lá em Minas Gerais. Uma empresa privada, uma empresa particular, tinha um crédito perante ou junto com uma empresa pública lá do estado de Minas, a Emater. E aí, essa empresa particular, cansada de tentar cobrar os seus créditos pelas vias ordinárias, o que fez? Adotou uma estratégia bastante agressiva. Foi lá na vara de falência de primeiro grau e ajuizou um pedido de falência contra aquela empresa estatal por conta da dívida persistente que aquela empresa estatal tinha com aquela empresa privada. Então, a lógica da estratégia processual dessa empresa particular, que tinha uma empresa pública como devedora, foi: vou ameaçar essa empresa pública de quebrar, de falir, para que isso movimente as engrenagens ali dessa empresa pública e ela me faça o pagamento. O que aconteceu? Tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do grande estado de Minas Gerais barraram essa pretensão da empresa privada de pedido de falência de uma empresa pública com fundamento em um dispositivo literal da lei de falência, que acabou faltando aqui nesse slide inaugural, né? Que é o artigo 2º, inciso 1º, se não me falha a memória, da lei de falência, que diz expressamente: olha, esta lei de recuperação judicial e de falência não se aplica a empresas públicas e a sociedades de economia mista. O TJ, o Poder Judiciário de Minas, não quis comprar essa briga, não quis dar vazão a esse pleito da empresa privada, não quis ir contra texto expresso de lei federal e matou no ninho essa pretensão. Porém, a empresa particular credora recorreu dessa decisão e a discussão chega no Supremo Tribunal Federal com o seguinte perfil. A empresa alegou o seguinte: olha, essa vedação que tem lá na lei de falência, ela tem que ser tida, essa vedação legal é inconstitucional. E o argumento central é o de que o artigo 173, lá da Constituição Federal, especialmente o seu parágrafo 1º, inciso 2º, diz que as empresas estatais têm que seguir o regime jurídico próprio das empresas privadas como um todo. E empresa privada, se é devedor contumaz, não paga, está sujeito à falência. Está sujeito a ter reconhecido a sua falência. Claro, com todas aquelas precauções da recuperação judicial, da falência, da lei como um todo. Mas não dá para a gente, esse é o argumento da empresa, né, credora, não dá para a gente ficar tratando a empresa estatal fora dessa régua também, porque a Constituição disse: o regime jurídico próprio das empresas privadas se aplica às empresas estatais. Então o recorrente sustentou que essa imunidade de falência para as empresas estatais criava uma vantagem competitiva desleal para as empresas estatais. Empresas estatais é a expressão gênero dentro da qual a gente tem empresa pública e sociedade de economia mista, né? E, portanto, se há uma competência, uma vantagem competitiva desleal, tem-se violação da isonomia.
Então, a discussão que o Supremo teve que enfrentar foi essa daqui. Verificar se a exclusão legal de empresas estatais do regime de falência viola os princípios da isonomia e da livre concorrência, criando um privilégio injustificado para o Estado na condição de empresário. O Estado não é obrigado a pôr a mão na economia como um empresário, não é obrigado a explorar a atividade econômica, né? Ele o faz de maneira pontual, excepcional, nos termos da Constituição. E a própria Constituição diz, se o Estado for querer brincar no mercado, vai ter que brincar de acordo com as regras das empresas privadas. E aí, o artigo 2º lá da Lei da Falência, quando cria essa imunidade de falência para a empresa estatal, estaria em descompasso com esse comando constitucional. Essa é a discussão que vai se instalar no tema 1101 da repercussão geral. Discussão antiga, né? Desde do surgimento da atual lei de falência, que não dá nem para chamar de nova lei de falência. Era nova quando eu estava na faculdade, agora é só a velha lei de falência mesmo. Vamos revisar algumas coisas aqui. Para a gente caminhar, fazendo minhas verificações de gravação aqui, tudo certo, tudo tranquilo, vamos lá. Para a gente poder entender a discussão e o mérito do entendimento do Supremo Tribunal Federal, eu quero articular 3 tópicos com vocês. Primeiro ponto diz respeito justamente à previsão do artigo 173 da Constituição Federal. A gente sabe, meus amigos, que de acordo com esse dispositivo constitucional, as empresas estatais, ou seja, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando são direcionadas pelo Estado para explorar a atividade econômica, sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. A grande discussão que se coloca aqui, em torno desse dispositivo constitucional, é o que significa ou qual é o alcance da expressão regime próprio das empresas privadas. Né? Até onde vai essa equiparação constitucional? Será que é uma equiparação pura e simples, seca? Tudo que vale para a empresa privada vale para as empresas estatais também? Pois bem, a interpretação que a doutrina e o Supremo Tribunal Federal têm feito é no sentido de que as empresas estatais, quando estão lá explorando atividade econômica, estão sujeitas ao mesmo regramento tributário, ao mesmo regramento trabalhista, vai se portar no meio tributário, no meio trabalhista, como se fossem empresas privadas. O objetivo dessa disposição constitucional, dessa equiparação, né, dessa sujeição ao mesmo regime jurídico, é impedir uma espécie de concorrência desleal entre empresas estatais de um lado, que teriam alguns privilégios ou benefícios, e as empresas privadas como de maneira geral. Então, se o Estado vai atuar no mercado, vai desenvolver atividade econômica, ele não pode jogar com cartas marcadas, ele vai ter que se submeter ao mesmo regime tributário, ao mesmo regime trabalhista. Agora veja, tanto doutrina quanto jurisprudência do Supremo interpretam esse artigo 173 da Constituição Federal com alguma ressalva. Não é de hoje que se entende que essa equiparação entre empresas estatais que estão no mercado e empresas privadas é absoluta. Essas empresas estatais vão conviver em alguns aspectos com regras de direito público. Então veja, o comando constitucional de equiparação existe, mas ele não é interpretado seco, pura e simplesmente, projetando para as empresas estatais o mesmíssimo regime jurídico das empresas privadas. Predominantemente se aplicam o regulamento jurídico das empresas privadas, mas em alguns pontos a gente vai ter uma sujeição, uma incidência ainda de regras de direito público, como é o caso de necessidade de concurso público, até mesmo de licitação, a depender de alguns regramentos. Fechado? Aí entra a dúvida, né? Tá, e no que toca à falência, ou mais propriamente, no que toca a esse estado de inadimplência de uma empresa pública? Como é que eu trato isso? Eu trato isso dentro do direito privado, com regime próprio das empresas privadas, ou eu vou cair numa regra excepcional de direito público? O que eu faço? Como é que eu encaminho o tratamento da falência? Entra na regra ou entra na exceção? Esse é o ponto central aqui. Para a gente avançar,
Vamos para a nossa próxima premissa, para a nossa próxima revisão. Vamos lembrar do princípio do paralelismo das formas ou princípio da simetria, que toca a criação e extinção de entes integrantes da administração pública indireta, o que inclui aqui as nossas empresas estatais. Então, meus amigos, quando a gente fala em administração pública indireta, tal como tem as empresas estatais, vai ter também as autarquias, por exemplo, né? As fundações públicas de direito público, enfim, a gente sempre tem que se lembrar do princípio do paralelismo das formas ou princípio da simetria das formas. O que esse princípio nos diz? Ele diz o seguinte, vamos olhar especificamente para as empresas públicas. Ele está lá enunciado no artigo 37, inciso 19, que está aí no slide para vocês. Então, somente por uma lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Então, o artigo 37, inciso 19, na primeira parte, diz: lei específica cria a autarquia e lei específica autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. E fundação, né? É o que está lá. Então, veja, para se criar uma empresa estatal, eu preciso de uma lei específica trazendo uma autorização para a sua instituição. Então, a existência da empresa estatal vai nascer de uma decisão política do legislativo que confere ao executivo a autorização para propriamente dar vida para a empresa estatal. A empresa estatal vai formalmente nascer a partir das regras de direito privado que rege o tipo, a espécie societária que vai se conferir ali para a empresa pública ou para a sociedade de economia mista. Mas o marco zero é a autorização legislativa para a sua instituição. Fechado? E aí, compreendido o nascimento da empresa estatal, a gente pode pensar também no seu óbito, na sua morte, né? E aí é nesse ponto que incide o princípio do paralelismo da simetria. Porque para extinguir uma empresa estatal, eu vou precisar de um ato de igual hierarquia e de igual natureza. Então, se somente uma lei pode autorizar a morte de uma estatal, se somente uma lei pode autorizar o nascimento de uma estatal, somente uma lei também poderá autorizar a morte de uma estatal. E por que isso é importante? Porque se o paralelismo das formas incidir aqui, nós não vamos ter a perspectiva de o Poder Judiciário, via procedimento de falência, proferir uma decisão, uma sentença, extinguindo uma entidade, uma empresa estatal, cuja lei autorizou a sua criação e em torno da qual se espera que a lei também se posicione, o legislativo, ao fim e ao cabo, se posicione sobre sua extinção. Então, se a lei mandou criar, somente a lei pode mandar extinguir. E isso impediria a falência via sentenças judiciais. Essa construção violaria a separação dos poderes e a própria lógica de formação daquela empresa estatal. Fechado? E, basicamente, esta concepção do paralelismo das formas, da simetria, foi o que ensejou a disposição, agora sim mencionado para vocês aí, do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Falência, da Lei 11.101 de 2005. Então, o legislador ordinário literalmente escreveu lá: esta lei não se aplica a empresas públicas e sociedade de economia mista. O que a gente vai ter que ver aqui, ao fim e ao cabo, é esse antagonismo, esse aparente antagonismo. O Supremo vai ter que se posicionar sobre essa opção política do legislador. Será que essa opção política do legislador, calcada no princípio do paralelismo das formas, que excluiu empresas estatais do regime de falência, será que isso é ou não constitucional, sempre tendo como paradigma, como parâmetro, como referência a disposição do artigo 173 da Constituição Federal. E aí, meus amigos, o que o Supremo decidiu? O Supremo entendeu, meus caros, que esse dispositivo é sim constitucional. Ele é sim constitucional. É constitucional o artigo 2º, inciso 1º da Lei de Falências,
quanto à inaplicabilidade do regime falimentar às empresas públicas e à sociedade de economia mista, ainda que desempenhem atividades em regime de concorrência com a iniciativa privada, em razão do iminente interesse público coletivo na sua criação e da necessidade de observância do princípio do paralelismo das formas. O Supremo basicamente validou o entendimento do paralelismo das formas aqui, né? Caminhando para a racionalidade da Corte. Vamos caminhar de maneira muito próxima às premissas que nós já vimos. Então, o Supremo foi, de novo, examinar a disposição do artigo 173 da Constituição Federal. E o Supremo decidiu que, quando a Constituição Federal, no artigo 173, determina que as empresas estatais sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, essa sujeição tem limites. Essa sujeição tem, sim, limites. Então, o ente estatal, a empresa estatal, vai ter a obrigação de cumprir os seus contratos, tal como as empresas privadas, de pagar os seus tributos, tal como as empresas privadas, uma empresa privada, mas isso não vai alcançar o regime de falência. Isso não vai permitir, esse dispositivo não permite que uma empresa estatal esteja sujeita à sua extinção pela via judicial. A Constituição Federal, com base nesse dispositivo, à luz da jurisprudência do Supremo, do entendimento da Corte, foi o de que a Constituição não equiparou a morte da estatal à falência de uma empresa privada. Nesse aspecto, não vai haver uma similitude à incidência de um mesmo regramento jurídico. E qual que é o fundamento central desse entendimento? A simetria das formas. A simetria das formas, né? Se a Constituição exigiu lei específica para autorizar a criação de uma empresa estatal, somente uma lei específica vai poder retirá-la do mundo jurídico. Um juiz de falência, portanto, exercendo a jurisdição, não vai ter competência para extinguir, via falência, uma entidade criada por uma vontade soberana do legislativo. Não é possível. Não é possível. Tá bom? E aí o terceiro fundamento, o terceiro aspecto que eu queria recobrar com vocês aqui é bastante importante. Veja, na discussão que ocorreu no Supremo, ficou muito nítido o seguinte: ok, não vamos aplicar a solução privada, falência, para empresas estatais. Agora, tá bom, em termos práticos, o que eu faço com uma empresa estatal que está ruim das pernas e não paga suas contas? O próprio Supremo reconhece que a inaplicabilidade da lei de falência na espécie deixa um vácuo jurídico. Deixa um vácuo jurídico. E aí a Corte contempla o seguinte: olha, precisa existir um sistema paralelo de liquidação administrativa dessas empresas estatais que caírem nas situações típicas de falência. Tá, e que sistema paralelo é esse? Esse sistema paralelo de liquidação administrativa de empresas estatais falidas entre aspas, né? Precisa ser resolvido para cada empresa. Casuisticamente, cada empresa estatal que precise ser liquidada vai ter que ter a construção de um sistema paralelo à lei de falência, para a sua liquidação administrativa. E aí, se não me falha a memória aqui, o ministro relator foi o Flávio Dino. Ele relembrou o caso da Rede Ferroviária Federal, a RFFSA. Quando o governo federal decidiu extinguir a rede ferroviária, não houve propriamente falência. O que houve? Houve uma lei, lá de 2007, se não me falha a memória, que disciplinou a extinção dessa empresa estatal e a sua liquidação. O que fazer com o seu patrimônio, com o seu patrimônio, tanto positivo quanto negativo, as dívidas, os créditos e direitos e bens e as dívidas também, né? Tudo isso foi versado pela lei que disciplinou a extinção da antiga rede ferroviária federal. Então, quando uma empresa estatal precisar morrer, o Estado vai ter que editar uma lei para organizar o seu funeral. Vai ter que dar, via lei, uma destinação para o seu ativo, para o seu passivo, e de modo a evitar que o patrimônio público seja liquidado do mesmo jeito que seria o patrimônio de uma empresa privada em regime de falência. Tranquilo? Então guarda isso, né? Esses sistemas
paralelos de extinção de pessoas jurídicas, de empresas públicas, que ficou aí no slide para vocês, nos termos do informativo do Supremo. Vou ler para vocês aqui rapidamente, olha lá. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só é permitida quando está recobrando as disposições do 173, né? Quando necessários imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo mediante lei. De igual forma, para retirar uma empresa estatal do mercado, é necessária a edição de lei específica, em razão da simetria das formas, o que afasta a incidência do regime falimentar. Além disso, o dinheiro público, que constitui parte do patrimônio da sociedade de economia mista, ou a integralidade desse patrimônio nas empresas públicas, bem como as repercussões econômicas de suas eventuais crises financeiras, justificam a existência de, olha ele aqui, ó, sistemas paralelos de extinção dessas pessoas jurídicas. E aí vai ser uma solução casuística. Não tem uma lei de falência de empresa estatal. Não tem. Cada processo de extinção vai gerar um sistema paralelo específico. Tá bom? Aí na espécie o TJ de Minas declarou a constitucionalidade daquele dispositivo lá da lei de falência, e aí o Supremo está concordando com a decisão, né, do TJ lá de Minas e matando no ninho a tese, o pedido de falência que foi formulado pela empresa privada que era credora daquela empresa estatal. Fechado? Tranquilo? Julgado interessante, né? Não é sempre que a gente, ou quase nunca a gente toca a direito empresarial aqui. Um julgado bacana, cara de prova, vai cair em qualquer lugar. Isso daqui vai a qualquer carreira. Fica aí a tese de novo para vocês. Vamos lá, meus amigos. Vamos caminhar agora para a DPF 944, medida cautelar referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Eu costumo dizer para vocês que eu não gosto de trazer medidas cautelares aqui para as aulas, salvo quando eu pego uma medida cautelar referendada pelo Pleno, cujo julgamento de mérito dificilmente vai ser modificado quando do julgamento final pela Corte. E aqui na ADPF 944, dificilmente a gente vai ter uma solução de mérito diferente do que nós estamos vendo aqui, do que nós vamos ver na cautelar. Tá bom? Tema profundamente debatido no âmbito da justiça do trabalho, mas pela misericórdia de Deus, não é uma discussão de direito do trabalho, né? Digo isso porque vocês sabem que eu tenho uma grande dificuldade no direito do trabalho, além de uma profunda falta de gosto com essa matéria. Mas enfim, estamos aqui para isso, só estou chorando minhas pitangas para vocês, porque eu estou de férias, quando eu estou trabalhando não me dou o direito de reclamar. Mas vamos lá, uma discussão de ordem processual, interessante na verdade aqui, pessoal, bem interessante mesmo, né? Vamos entender o cenário que ensejou a discussão da DPF 944. Vamos lá, imagina lá que o Ministério Público do Trabalho ajuiza uma ação civil pública contra uma empresa multinacional em razão de trabalho escravo ou em razão de um grande acidente de trabalho que ganhou vida nas dependências daquela empresa. ACP procedente, empresa condenada a pagar, sei lá, 25 milhões a título de dano moral coletivo. A baita de uma grana. Para onde que vai esse dinheiro? Ponto de partida, lembrado o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, que prevê que o produto de condenações em ações civis públicas deve ser direcionado a um fundo, né? O Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Esses fundos variam um pouquinho, né? Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Mas é o fundo do artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública. Contudo, na prática, especialmente no âmbito da Justiça do Trabalho, muitos juízes do trabalho, muitos membros do Ministério Público do Trabalho, desconfiados, céticos de que esse dinheiro, produto dessas ações civis públicas, dessas condenações, vai para o fundo, mas nunca é de fato direcionado para a reconstituição dos bens, acabaram criando um mecanismo paralelo de direcionamento. Então, há, por razões que eu vou explicar para vocês na sequência, sempre houve um ceticismo no âmbito da Justiça do Trabalho quanto à pertinência de direcionamento desses valores para o fundo próprio ali do artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública.
E aí, por conta disso, a Justiça do Trabalho ficou pródiga, rica, experiente em criar uma espécie de orçamento paralelo do bem aqui, né? Fazendo um direcionamento casuístico desses valores, por exemplo, para hospitais de determinadas áreas nobres, por exemplo, o Hospital do Câncer da cidade, que trabalha com crianças, direciona uma parcela do valor por lá, direciona valores para comprar viaturas para a polícia, enfim, dinheiro para reformar uma escola municipal, dinheiro para, enfim, projetos de nobreza evidente, úteis para aquela comunidade, mas de modo que o próprio judiciário trabalhista fazia esse direcionamento na miudeza mesmo, né? no caso a caso, sem abastecer o fundo. E aí o que aconteceu? Esse padrão decisório, olha lá, deixa eu achar meu mouse aqui, cadê o meu mouse? Onde não tem meu monitor touch é que eu não consigo escrever. Esse padrão decisório, essa forma de tocar as coisas, encontrado na Justiça do Trabalho, ensejou o ajuizamento dessa DPF pela Confederação Nacional da Indústria. Então a CNI ajuizou essa DPF dizendo o seguinte: olha, esse padrão decisório, não atacaram uma decisão, um padrão decisório, mostraram ali, olha, no TRT de tal região fazem isso, nesse outro TRT fazem isso, nesse outro TRT fazem isso. Esse padrão decisório é inconstitucional. O juiz não é administrador, o juiz não é gestor de orçamento. Esse dinheiro, produto de condenações em ações civis públicas, tem um destino legalmente fixado. Artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública. E aí, portanto, colocou-se em xeque esse entendimento disseminado na Justiça do Trabalho, né, sob o ponto de vista constitucional. E aí a questão constitucional que se coloca será que essa preocupação com a eficiência social da aplicação desses recursos, né, esse dinheiro na ponta ali para programas que estão ao pronto alcance do juiz do trabalho, do MP do trabalho, da própria comunidade em que eles estão inseridos, será que isso não significaria um atropelo da legalidade orçamentária e, ao fim e ao cabo, uma violação à separação dos poderes, já que a destinação desse recurso sempre teve prévia definição legal? Então, o Supremo teve que definir, primeiro, a impossibilidade do judiciário poder atuar como gestor de orçamento de políticas públicas, escolhendo quem recebe o dinheiro à luz do princípio da separação dos poderes. E aí também a possibilidade ou não dessa verba pública ter uma destinação discricionária pelo juiz à luz do princípio da legalidade. O princípio da legalidade orçamentária prevê que todo recurso público vai para um pacote só, e aí esse recurso faz um bolo só que vai sendo repartido de acordo com a legalidade orçamentária, as leis orçamentárias, né? Vai fazendo dotações para áreas específicas, e aí a gente garante que o bolo vai sendo repartido de acordo com áreas que foram assim deliberadas no curso do processo legislativo orçamentário. A dinâmica da Justiça do Trabalho quebra a legalidade orçamentária, porque o dinheiro ele entra fora do orçamento, sai por fora do orçamento, ainda que isso não signifique corrupção, desvio, nada, tudo orientado por valores nobres, né, por uma perspectiva de aplicação racional e nobre desses recursos, mas está caminhando à margem da legalidade orçamentária. É isso que o Supremo vai examinar aqui. E aí, meus caros, o que a gente precisa revisar para entender melhor essa discussão da DPF 944? Vamos ter que dar uma olhada em 4 grandes pontos, né? Começando primeiro pela compreensão dos direitos transindividuais e a sua característica da indivisibilidade, pelo menos no que toca aos direitos difusos e aos direitos coletivos. Lembra comigo, meus caros, que diferentemente de uma ação comum, uma ação regular, ordinária, em que o dano aferido, constatado, é de natureza individual, envolve aquelas partes, no caso das partes do processo, na tutela transindividual, por meio do processo coletivo, o bem jurídico examinado
pode ter uma natureza indivisível. Então, quando a gente fala em tutela de bens ou de direitos transindividuais, a gente tem, a rigor, três espécies: os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos são um ponto fora da curva. Os direitos individuais homogêneos, na verdade, são direitos individuais, mas para os quais o legislador entendeu que é viável, sob o ponto de vista estratégico, tratá-los no pacote, tratá-los de maneira meta-individual, transindividual. Então, os direitos individuais homogêneos, que é uma espécie de direito transindividual, são um ponto fora da curva. As duas outras espécies, os direitos difusos e os direitos coletivos, estes sim são direitos em torno de bens jurídicos indivisíveis. Bens jurídicos que são fruídos ou pela sociedade como um todo, no caso dos direitos difusos, ou por grupos de pessoas, no caso dos direitos coletivos. Então vejam, quando a gente tem uma violação ao meio ambiente, nós não conseguimos fatiar a indenização decorrente dessa violação ao meio ambiente para cada cidadão. Não. O bem jurídico, meio ambiente, é indivisível. A lesão a um bem jurídico indivisível vai redundar em uma indenização, em um valor, uma reparação que não pode ser cindida também. Por isso que a condenação pecuniária, especialmente em caso de danos a bens difusos e coletivos, precisam ter a finalidade, precisam ser direcionados a fundos. Não tem como essa condenação pecuniária ser direcionada à recomposição do patrimônio de alguém especificamente. Essas indenizações vão ter que ganhar um desfecho de modo a ser fruídas pela coletividade como um todo. Então, por conta disso, a gente tem a lógica do artigo 13, né? A lógica do artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, que vai fazer a previsão desses fundos. E aí, quando a gente olha especificamente para a reparação do dano moral coletivo, que é uma perspectiva da reparação por conta da violação a um direito meta-individual, difuso ou coletivo, a gente sabe que a reparação do dano moral coletivo, aqui, nós não temos mesmo a perspectiva de recomposição patrimonial de um indivíduo. O dano moral individual recompõe o patrimônio de um indivíduo que sofreu um prejuízo. Patrimônio em sentido amplo, evidentemente. Aqui no dano moral coletivo, não. A gente está falando de um bem indivisível que sofre um dano e esse dano repercute, traz consigo uma perspectiva moral, perspectiva de um dano moral coletivo. E aí, o Instituto do Dano Moral Coletivo surge com uma natureza nitidamente punitiva e inibitória. Vamos sancionar com uma carga a mais entes que dão causa a dano moral coletivo para que essa postura gravosa tenha uma censura mais agravada e iniba aquele indivíduo, aquele violador e outros de atuarem da mesma forma, de atuarem no mesmo sentido em casos subsequentes. Então, essa compreensão da natureza, da ontologia, do jeitão da coisa, do instituto mesmo, explica o porquê do artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, né? Que previu a criação dos fundos. E aí, qual que é a lógica do artigo 13? Então, veja, fizemos a introdução aqui, né, revisando com vocês muito rapidamente. Esse é um tema bastante rico lá no processo coletivo. Falar sobre a categoria dos direitos transindividuais, dos naturalmente transindividuais, dos acidentalmente transindividuais, a diferença entre difuso e coletivos, de acordo com o artigo 81 da Lei do Código de Defesa do Consumidor, entender a construção particular que foi feita para os individuais homogêneos, enfim, falar sobre dano moral coletivo. Isso aqui dá uma boa aula de 1 hora, estou tentando fazer um esforço aqui de síntese para vocês. Agora, tudo isso nos permite entender com muito mais facilidade a existência desse artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, da 7347 de 85. Né? Meus caros, o que diz esse dispositivo? Ele diz basicamente que
todas as condenações de natureza econômico-financeiras provindas de ações civis públicas têm que reverter a um fundo. O que é o fundo, meus amigos? O fundo é uma categoria orçamentária, ou seja, um pedaço do orçamento específico, que tem uma certa autonomia, que vai funcionar como um funil. Todas as condenações vão sendo aportadas para esse fundo, e aí a gente vai criando uma categoria orçamentária com substância, com recursos, e esses recursos vão poder ser direcionados a uma finalidade específica. Qual é a finalidade específica dos fundos criados com base no artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública? Reconstituir os bens lesados, reconstituir os bens protegidos pela Lei da Ação Civil Pública, descritos lá no próprio artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública. Então vejam que a lógica do legislador não conferiu ou não trouxe a possibilidade, a prerrogativa do juiz definir o destino desses recursos. A lei estabeleceu que esse recurso tem que ser direcionado a um fundo. Os fundos são geridos por um conselho que participam o Ministério Público e representantes da comunidade. Os interessados em ter acesso a esses recursos vão apresentar projetos a esse conselho. O conselho vai deliberar, se aprovar, vai direcionar esses valores, vai fiscalizar a aplicação desses valores, e aí a gente tem um ganho de escala. Então, numa CP teve uma condenação de 10 mil reais. Pô, 10 mil reais não faz muita coisa. Mas imagina aí um estado grande com condenações de 10, 20, 15, 30 mil reais rodando toda semana e todas elas abastecendo esse fundo. A lógica do fundo é essa, né? Uma reversão dessas condenações pecuniárias a esses fundos públicos, funciona como um funil, faz um caixa e aí direciona esses valores para projetos voltados à reconstituição dos bens lesados. Quais bens? Aqueles que são objeto da ação civil pública. Tá bom? A ideia dos fundos é garantir que a aplicação desses recursos se dê de maneira democrática, por uma decisão técnica e não por uma decisão subjetiva dos personagens do processo. E aí é onde entra o nosso terceiro ponto de revisão aqui, né? Separação dos poderes e ciclo orçamentário. Um ponto relativo a direito financeiro, legalidade orçamentária. Nós sabemos, meus amigos, que no direito brasileiro vige o princípio da legalidade orçamentária. Nenhuma despesa pública, nenhuma alocação de recurso público pode ser feita sem prévia autorização legislativa e uma execução por parte de uma figura de gestão propriamente dita. E aí, as verbas decorrentes de condenações e ações civis públicas, quando entram nos cofres públicos via fundos, passam a integrar o orçamento. Integram o orçamento dentro dessa categoria diferente que são os fundos. Não cai no bolo geral do orçamento, igual entra o recurso dos tributos e outras fontes. Não, cai no orçamento, mas cai na categoria fundo, que vai ser direcionado a uma finalidade específica, que é a reconstituição dos bens lesados, mas faz parte do orçamento. E se faz parte do orçamento, está sujeito à legalidade orçamentária. Então, o grande debate teórico aqui é, será que o Poder Judiciário pode, por meio de uma sentença, saltar essa etapa da legalidade orçamentária e já determinar diretamente para qual entidade o dinheiro deve ir? Será que isso não feriria a legalidade, não feriria a própria competência de gestão de receita, que está, no caso, na mão do conselho, do fundo, né? Quebrando toda a lógica da legalidade orçamentária? E isso nos leva à última revisão aqui com vocês. Os fundos específicos. Nós temos, na Justiça do Trabalho, 2 fundos específicos. Esse aqui eu tive que colar, né? Eu tive que roubar e dar uma estudada por fora, porque eu não conhecia de cabeça. Sabia da expressão, mas nunca tinha feito associação aqui. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, o FDD, que são as destinações, os fundos específicos para a realidade da Justiça Trabalhista, em particular aqui o FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tem um papel constitucional relevante de custear, inclusive, o seguro-desemprego. E aí a gente chega na questão central. Será que é possível que o juiz do trabalho ou o próprio membro lá do MP do trabalho, quando obtém êxito numa intervenção, numa atuação judicial, voltada à tutela de bens transindividuais de perfil trabalhista, será que pode
haver essa destinação em paralelo. E a resposta que o Supremo deu aqui, ainda que em sede de medida cautelar, foi negativa. O Supremo entendeu que esse padrão decisório viola a Constituição Federal e, por isso, concedeu a medida cautelar nessa DPF. Então, há plausibilidade jurídica quanto à alegação de que a destinação dos valores provenientes de condenações e acordos em ações civis públicas deve observar parâmetros legais e constitucionais, especialmente transparência, rastreabilidade e efetividade de aplicação dos recursos. E há perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciado nos riscos da destinação inadequada desses valores e pelo histórico de contingenciamentos e bloqueios de fundos públicos com comprometimento à reconstituição dos bens lesados e à proteção dos direitos sociais dos trabalhadores. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com uma questão preliminar que não saiu no informativo, mas que eu quero trabalhar com vocês aqui. Vejam, a ministra relatora originária aqui era a ministra Rosa Weber, que entendeu que a DPF não seria o meio adequado para essa discussão, porque a DPF, nesse caso, foi direcionada para atacar decisões judiciais que, na verdade, segundo ela, poderiam ser combatidas por meio de recursos próprios. Mas prevaleceu aqui a divergência aberta pelo ministro André Mendonça, que recobrou a jurisprudência da Corte no sentido de que uma decisão judicial específica não pode ser objeto de ADPF. Objeto de ADPF são atos do poder público. Atos do poder público que violam ou que descumprem preceitos fundamentais. Decisões do uma decisão específica do Poder Judiciário não pode ser objeto de ADPF, porque a ADPF não é sucedâneo de recurso, não é substitutivo para recurso. Está descontente com uma decisão, interpõe um recurso cabível. Porém, quando existe um padrão decisório, uma prática sistêmica, repetitiva, presente de maneira transversal no âmbito da Justiça do Trabalho, a gente vai ter sim a perspectiva de cabimento de DPF. O Supremo já disse mais de uma vez que quando se está diante de um entendimento jurídico aplicado por meio de decisões judiciais que viola preceito fundamental, essa construção, esse padrão decisório vai poder ser objeto de DPF. Agora, não vai caber a DPF para atacar uma decisão em específico. E aí o ministro André Mendonça recobra esse entendimento, vê que no caso concreto esse entendimento é incidente e, portanto, o tribunal conheceu da ADPF. Tá bom? Superou essa questão preliminar que havia sido sinalizada pela então ministra relatora, a Rosa Weber. Agora vamos lá, vamos para o mérito propriamente dito, né? No mérito da cautelar, pelo menos, mas isso provavelmente vai ser reproduzido em sede de mérito da cautelar, que vai ser provavelmente reproduzido no julgamento de mérito da DPF como um todo. O Supremo recobrou que o dinheiro produto dessas condenações e ações civis públicas tem sempre a natureza de receita pública. E aí, meus amigos, se bate o carimbo de receita pública, toda a lógica do direito financeiro e da legalidade orçamentária vem à tona. E, portanto, o magistrado, o juiz, por mais bem intencionado que esteja, ou um membro do MPT que está celebrando um acordo lá, por exemplo, um TAC dentro da ação civil pública já, eles não podem escolher o destino desse recurso de maneira discricionária. Isso significaria violação à separação dos poderes na perspectiva orçamentária. Porque o juiz acabaria solapando a legalidade orçamentária e funcionando como gestor de recurso público. Tudo isso à margem dos mecanismos normais de orçamento, que envolve executivo, legislativo, tribunal de contas. Não pode. Não pode. Agora, vejam. Importante entender o seguinte. Nós já tínhamos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, antes dessa DPF, dizendo que, olha, a Justiça do Trabalho e MPT tem que mandar recurso para fundo especial. Se você já tinha na sua cabeça esse entendimento, você está certo. Isso já tinha perambulado em algumas decisões de turmas do Supremo, por exemplo. Onde que está a camada adicional que o Supremo colocou aqui? O Supremo reconheceu que essa postura de juízes do trabalho e membros do MP do Trabalho de não enviar dinheiro para esses fundos, especialmente o Fundo de Direitos Difusos lá do âmbito do governo federal, se dava porque o governo federal, por muito tempo,
contingenciava, bloqueava esses valores para bater meta fiscal. Então o dinheiro entra no fundo, mas não sai, porque a hora que entra no fundo fica contingenciado, esse valor contingenciado é contabilizado para fins de metas fiscais. Então, eu poderia ter gastado, não gastei, estou fazendo economia, essa economia é computada para bater meta fiscal lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, você escuta isso na mídia todo sempre. E aí, o juiz do trabalho e os membros do MP do trabalho, frustrados com essa prática, foram criando, né, esse mecanismo paralelo. Aí, o que o Supremo inova nessa DPF? O Supremo estabelece uma condicionalidade complementar. O judiciário trabalhista e MPT vai sim ser obrigado a mandar dinheiro para os fundos oficiais, mas, e é esse mas que vai cair na sua prova, o Poder Executivo está proibido de bloquear esse recurso. Fim de contingenciamento do Fundo de Direitos Difusos no âmbito do governo federal. Aí a equação fecha, né? A gente exige da Justiça do Trabalho o direcionamento para os fundos, mas a gestão desses fundos agora vai ter que funcionar, esses recursos vão ter que circular. Tá bom? E para onde que esses recursos vão circular? Olha, é um fundo. O fundo é uma categoria orçamentária especial que funciona como um funil, então uma série de verbas é direcionado para ele, e essas verbas entram num bolo, e esse bolo vai ser direcionado sempre a uma finalidade específica. O recurso que é aportado a fundo, com fundo, é uma receita vinculada, tem que gastar na finalidade específica. Então, esses valores não vão ser usados para fazer superávit primário, não vão ser contingenciados e vão ser todos direcionados à reconstituição dos bens lesados. Fechado? E a decisão, o Supremo conferiu essa sua decisão em sede cautelar, efeitos ex tunc, né? Então, o Supremo garantiu que o dinheiro que já está lá no fundo tem que ser liberado para a função original, tem que devolver, tem que aplicar na proteção do trabalhador, o FAT, na reconstituição dos bens lesados, o FDD. E agora a gente tem esse dilema, essa tônica, né, que por muitos anos se fazia presente na Justiça do Trabalho, superada em definitivo. Vou pedir licença para não ler aqui para vocês, meus amigos. Isso vai ficar bem ajustado aqui, tá bom? Só um ponto importante aqui, complementar, que é o seguinte: de maneira excepcional, existe uma perspectiva de não se destinar esses valores para os fundos. É uma situação específica que é objeto de regramento, cadê minha caneta aqui? É objeto de regramento pela resolução conjunta número 10 do CNJ e do CNMP. Não vou enfatizar tanto aqui, porque eu não vejo essas resoluções conjuntas ser cobradas nem em edital de prova. Mas existe uma perspectiva excepcional, já chancelada na ordem jurídica, de não destinação de valores para os fundos do artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública. Agora, mesmo nesses casos, o poder não fica 100% na mão do judiciário e do membro do Ministério Público. E nesses casos excepcionais, que não vão para o fundo, eles precisam observar os parâmetros dessa resolução conjunto número 10 do CNJ e do CNMP. Tá bom? Se você quiser fazer um estudo complementar, passar os olhos nessa resolução conjunta número 10 de 2024 do CNJ e do CNMP. Mas o que morreu? Morreu a solução casuística em cada processo trabalhista lá sendo resolvido individualmente. Isso não existe mais. O Justiça do Trabalho tem que direcionar para o fundo e o governo federal não pode mais contingenciar esses valores. Vamos seguir, que eu estou me enrolando com o tempo aqui. Vamos para o nosso próximo julgamento, ADI 7463. ADI 7463. Bora lá. Esse já é um julgado um pouco mais simples, mas bastante importante. Julgado de 2025 ainda, né, mas que reforça um entendimento já encontrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas não é só de temas novos que a gente sobrevive em uma prova. Às vezes temas reiterados, julgamentos com entendimentos reiterados são importantes também. Vamos lá. Vamos imaginar, nós temos aqui no caso uma ADI ajuizada pelo Procurador-Geral da República
contra a Constituição do Estado de São Paulo. Constituição estadual pode ser objeto de ADI? Pode. O texto originário dela pode? Pode. Emendas à Constituição estadual podem ser objeto de ADI? Pode. Por quê? Porque o que pode ser objeto de ADI? Lei ou ato normativo federal ou estadual. A Constituição estadual é um ato normativo no âmbito estadual, tanto o seu texto originário, aquele criado lá em 89 por cada estado, como as emendas constitucionais subsequentes. Então, o PGR ajuizou uma ADI contra dispositivos da Constituição, ou melhor, contra o artigo 23 da Constituição do Estado de São Paulo, que lá no seu parágrafo único descrevia um rol de matérias que estariam sujeitas à reserva de lei complementar. Então, no artigo 23, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo, nesses itens aí, item 1, itens 5 a 15 e item 18, está aí descrito no slide para vocês, nós temos uma ampla relação de matérias que lá na realidade do Estado de São Paulo estariam sujeitos à reserva de lei complementar. O Estado teria que versar sobre esses temas mediante lei e uma espécie específica, uma espécie própria de lei, a lei complementar. O que nós temos nesse amplo rol? Ali tem de tudo. Lei de organização das polícias, lei de organização da administração do fisco, do Tribunal de Contas, Código de Saúde, Código de Educação, uma porrada de matérias aleatórias nesse rol de matérias reservadas à lei complementar no âmbito estadual. PGR ajuizou essa ADI sustentando um ponto já há algum tempo estabelecido no âmbito do Supremo, já estou dando um spoiler aqui, né? Que foi o seguinte: a Constituição estadual não pode inovar na reserva de lei complementar. A Constituição estadual não pode exigir reserva de lei complementar para uma matéria que a Constituição Federal não exigiu uma reserva de lei complementar. O Estado de São Paulo, especialmente a ALESP, né, a Assembleia Legislativa de São Paulo, se defendeu dizendo, olha, o Estado-membro tem autonomia. E no exercício dessa sua autonomia, o Estado de São Paulo quer conferir mais estabilidade a essas matérias que foram colocadas ali no artigo 23, parágrafo único. De modo a que o regramento jurídico que nasça por meio de uma lei complementar seja mantido e aplicado com um pouco mais de estabilidade, porque nós sabemos que a lei complementar demanda para sua aprovação e sua reforma maioria absoluta. Né? E aí qual que é a discussão subjacente? A discussão subjacente é, será que o poder constituinte decorrente, aquele que decorre do constituinte originário, que é o poder constituinte dos Estados-membros, será que quando o poder constituinte derivado decorrente, próprio para a Constituição, próprio para a elaboração das constituições estaduais, será que ele pode ampliar o rol de matérias sujeitos ou colocados sob reserva de lei complementar para além daquelas que já foram estipuladas pelo legislador estadual, pelo legislador federal, pelo legislador constituinte? Ficou ruim, né? Deixa eu falar de novo. A discussão constitucional que você coloca é a seguinte: será que o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder constituinte que brota da Constituição Federal para os Estados-membros elaborarem as suas constituições estaduais, será que esse poder pode ampliar o rol de matérias sujeito ou sujeitas à lei complementar para além do rol de matérias que estão sujeitas à lei complementar, que constam da Constituição Federal? Será que o Estado-membro tem autonomia aqui ou vale pura e simplesmente a simetria? Veja, por que dessa discussão, né? A discussão, meus amigos, envolve democracia. Quando a gente coloca, deixa eu até já avançar aqui, né? Quando a gente coloca uma matéria sob reserva de lei complementar, nós estamos exigindo para ela um quórum qualificado de maioria absoluta. E nós estamos, portanto, estipulando uma baliza procedimental, um sarrafo procedimental mais alto. Então, não é só uma questão de quórum, pura e simplesmente. É o que esse quórum traduz para fins de procedimento de funcionamento democrático.
E isso nos faz, portanto, nos demanda a revisão de algumas coisinhas aqui, né? De alguns pontos importantes e até uma revisão, uma questão preliminar bem bacana que saiu nesse julgamento aqui. Vamos lá. Vamos começar a trabalhar falando um pouquinho do poder constituinte, né? Lembra comigo, nós temos diversas formas de se classificar poder constituinte, mas a mais organizadinha, pelo menos na minha visão, é aquela que divide o poder constituinte em originário, que é o poder constituinte para produzir a Constituição Federal, e o poder constituinte derivado. E aí o derivado se desdobra em poder constituinte derivado decorrente, que é aquele conferido aos estados para elaborarem suas constituições estaduais e produzirem as suas emendas constitucionais, e o poder constituinte derivado reformador, que é aquele poder constituinte direcionado à revisão ou reforma da Constituição Federal. Basicamente a classificação mais didática, mais simples, você vai encontrar algumas variações na doutrina, tá bom? Então a gente está pensando uma espécie de poder constituinte derivado. Qual? O poder constituinte derivado decorrente. Tem alguns doutrinadores que esquecem o derivado e já chamam de poder constituinte decorrente já, tá? Mas é o poder constituinte que brota da Constituição Federal e tem a finalidade de produzir as constituições dos estados membros da nossa federação. Beleza? A manifestação desse poder constituinte derivado decorrente dá vida às constituições estaduais e às suas respectivas emendas. E a Constituição Estadual é o primeiro e grande passo voltado a consagrar a autonomia dos entes federativos, Estados-membros. Os Estados-membros são entes federativos, integram a nossa federação e, como todo ente federativo, detém autonomia. E essa autonomia, essa capacidade de auto-organização, tem como documento político, jurídico, primordial, a própria Constituição do Estado, que é produzida pelo poder constituinte derivado decorrente. Então, veja, tanto pela teoria do poder constituinte, quanto pela teoria da federação, a gente chega na ideia da Constituição Estadual. Agora, vejam, meus amigos, autonomia de ente federativo, isso eu já disse para vocês várias vezes, não significa uma carta em branco. A autonomia do Estado-membro e dos entes federativos como um todo é delineada pela própria Constituição Federal. O próprio artigo 225, que é aquele dispositivo que tradicionalmente é elencado pela doutrina como o grande fundamento para a existência das constituições estaduais, esse artigo 25 já diz o seguinte, olha lá, os estados organizam-se e regem-se pelas suas constituições e leis que adotarem. Agora, olha a baliza aqui, ó, observados os princípios dessa Constituição. Então, autonomia não é poder discricionário absoluto, não é cheque em branco. A autonomia dos Estados-membros, que se faz presente, sim, na Constituição Estadual, produto do poder constituinte derivado decorrente, ela é limitada. Ela tem limites intransponíveis por meio dos princípios estabelecidos na Constituição. Então, sempre que a gente vai discutindo a autonomia de ente federativo, a gente vai ter que ter em perspectiva o regramento limitativo dessa autonomia abstraída da Constituição Federal. Ótimo. A Constituição Federal, por vezes, textualmente, trava a autonomia do Estado-membro. Por vezes, textualmente, a autonomia do Estado-membro é travada. Quer ver um exemplo? Artigo 75 da Constituição Federal. No artigo 75 da Constituição Estadual, da Constituição Federal, está dito que o modelo para o Tribunal de Contas da União, previsto na Constituição Federal, precisa ser aplicado para o Tribunal de Contas dos Estados. Está dito, está expresso. É uma construção limitativa da autonomia expressa na Constituição Federal. É uma construção limitativa da autonomia dos Estados-membros expressa na Constituição Federal. Agora, às vezes, a Constituição não é tão clara. Ela não diz isso expressamente. E aí a gente vai olhar para a Constituição e vai extrair dela, Constituição Federal, e vai extrair dela limites para a autonomia do Estado-membro, e, portanto, limite para a Constituição Estadual, a partir do entendimento doutrinário, do entendimento do Supremo Tribunal Federal. E isso se dá especialmente por meio da lente do princípio da simetria. O que é o princípio da simetria dentro da Federação Brasileira? O princípio da simetria dentro da Federação Brasileira nos diz o seguinte:
alguns aspectos da organização da União, do ente federal, União, trazido pela Constituição Federal, precisa ser observado pelos demais entes federativos. Leia-se, pelos Estados-membros, pelo DF, pelos municípios. Por quê? Por força do princípio da simetria. A Federação Brasileira, em alguns pontos muito importantes, tem que ter a mesma cara, independentemente do nível da federação que eu esteja olhando. Eu olho para a União, vejo uma cara. Olho para o Estado, naquele ponto sensível, vejo a mesma cara. Olho para o município, vejo a mesma cara. Olho para o DF, vejo a mesma cara. Nós precisamos ter uma simetria em aspectos que vão dar a feição da Federação Brasileira. Só que isso não está, por vezes, dito expressamente no texto constitucional. E aí é onde a gente fica na vinculação, na compreensão da jurisprudência, da doutrina da jurisprudência do Supremo. E um desses aspectos são as normas gerais de processo legislativo. Veja, processo legislativo é algo central para o funcionamento da federação. Imagine que o jeito que se faça leis na União seja totalmente diferente do jeito que se faça leis no município, que é totalmente diferente do jeito que se faça leis nos estados. Seria um ponto de debilidade da nossa federação. Então, por esse ser um aspecto estrutural da nossa federação, que ajuda a estipular regras até mesmo de relação entre os poderes, porque processo legislativo envolve, uma dinâmica entre os poderes, cunhou-se o entendimento no âmbito supremo de que as normas básicas de processo legislativo previstas na Constituição Federal para a União são normas de observância obrigatória para Estados-membros, municípios e DF. Princípio da simetria no processo legislativo. E aí entra especificamente o ponto da lei complementar. A lei complementar na Constituição Federal é descrita pelo artigo 69. A lei complementar é a exceção, a regra é a lei ordinária, então sempre que a Constituição Federal disser que uma matéria está sob reserva de lei, a lei suficiente é a ordinária. Só vai exigir lei complementar para quando a Constituição expressamente disser matéria será objeto de lei complementar. Ok. Qual lei complementar? Aquela descrita no artigo 69, que prevê um quórum qualificado para sua aprovação. O quórum de maioria absoluta, metade mais um do total de membros da Casa Legislativa. E o rol de matérias da Constituição Federal sujeito à reserva de lei complementar é um rol fechado, é números clausos. A gente não interpreta a Constituição Federal, a gente não interpreta a Constituição Federal de modo a ampliar as matérias que estão sujeitas à reserva de lei complementar. E por que não? Porque exigir lei complementar é tirar uma perspectiva da maioria simples, tirar uma possibilidade da maioria simples, produzir leis, fazer valer o seu consenso. Por isso que as espécies de lei, lei ordinária, lei complementar e os seus respectivos quórum, lei ordinária, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta, esses quórums diferenciados dizem respeito ao funcionamento democrático lá dentro do Poder Legislativo. Quanto maior o quórum, mais difícil se construir o consenso, mais restrita fica a manifestação da democracia, mais trabalho vão ter as minorias para emplacar as suas visões. Então, quórum é um negócio sério. Reserva de lei complementar é um negócio sério. Não dá para interpretar de maneira extensiva. É números clausos. Isso olhando para a Constituição Federal. E aí o Supremo olha, junta as peças e diz o seguinte, veja, pelo princípio da simetria, as normas básicas do processo legislativo, trazidas pela Constituição Federal para a União, vale para todos os entes federativos, o que inclui estados. E aí, artigo 69 da Constituição Federal, que estipula que o quórum de maioria absoluta para a lei complementar, rol, números clausos de matéria, voltados à lei complementar, sujeitos à lei complementar, isso é norma básica de processo legislativo. E vai no pacote. Portanto, o Estado-membro não pode inovar nessa matéria. Já estou dando um spoiler aqui da nossa discussão, Não pode inovar. O Estado de São Paulo errou a mão lá quando listou matérias exigindo lei complementar que não encontram correspondência na Constituição Federal. Tranquilo? Beleza? Fechado?
Último ponto, já dei o spoiler aqui, né? Último ponto, ficou até um pouquinho desorganizado aqui, fazendo um juízo crítico, né? Uma premissa, uma revisão que vai dizer respeito a uma preliminar que a gente vai ver na sequência. Dois pontos importantes aqui, ó. Dois pontos importantes. Estamos falando de controle de constitucionalidade em abstrato, né? Uma ADI aqui. E aí a gente sabe, meus caros, que no controle de constitucionalidade em abstrato, o processo tem uma natureza objetiva. No controle de constitucionalidade em abstrato, o processo tem uma natureza objetiva. Então, veja, a grande finalidade do controle concentrado abstrato é defender a ordem jurídico-constitucional. O legitimado ativo de uma ADI não está lá para defender os seus interesses próprios. O legitimado ativo atua provocando o Tribunal Constitucional com a finalidade de deflagrar a jurisdição constitucional voltada à defesa, à proteção da Constituição. E essa natureza objetiva do controle concentrado abstrato de constitucionalidade torna irrelevante a motivação subjetiva do autor da ação. Isso parece uma bobeira, mas não é. Veja, vamos imaginar que se discuta, vamos pegar uma ADI anterior lá que a gente viu que a CNI ajuizou. Vamos imaginar que se sustente que a CNI ajuizou aquela ação lá só porque teve uma desavença com uma federação ou um grupo de sindicatos. Olha, a CNI está mal intencionada, provocou o Supremo uma retaliação a uma desavença que teve com um sindicato, uma confederação, uma federação de trabalhadores. Será que o âmago subjetivo, a motivação subjetiva do autor de uma ação do controle concentrado abstrato importa? Resposta: não, não importa. Para fins de aferição da legitimidade daquele autor, da ADI, ou da ADPF, ou da ADC, ou da ADO, enfim, de uma ação de controle concentrado abstrato, é irrelevante essa motivação subjetiva. O que importa é ver se o legitimado ativo está narrando, está apresentando uma lei ou ato normativo em descompasso com a Constituição, com um parâmetro constitucional. Tranquilo? E aí, um último ponto importante aqui, que vai ficar um pouquinho de lado, porque até por conta do tempo, mas veja, lembra comigo, né? A ADI serve para fazer controle de constitucionalidade. E o que é a inconstitucionalidade? A inconstitucionalidade, para fins de ADI, é um descompasso que se verifica em uma norma, um descompasso com a Constituição Federal, que se verifica em uma norma ao tempo do seu nascimento. Então, a ADI, ou controle de constitucionalidade, serve para fazer um controle da validade originária da norma. A norma nasceu hoje. Hoje eu olho para a Constituição. Essa norma está em conformidade com a Constituição? Sim, então ela é constitucional. Essa norma que nasceu hoje está em conformidade com a Constituição? Não, então ela é inconstitucional. Ajuizei a ADI 15 anos depois. Você volta no tempo e olha para o tempo do nascimento. Olha para aquela norma. Olha para aquela norma ao tempo do seu nascimento. Você vai ver o controle da validade originária daquela norma. Por que isso é importante? Isso é importante para diferenciar com o fenômeno da recepção ou não recepção, né? Que se faz presente quando uma norma nasce em conformidade com a Constituição e aí, posteriormente, temos uma alteração no texto constitucional que gera um descompasso com a norma. Esse descompasso superveniente não vai ser examinado a título de inconstitucionalidade, porque inconstitucionalidade é controle da validade originária da norma. É um descompasso que surgiu depois. A norma, quando surgiu, estava de acordo com a Constituição. Aí virou outra coisa, a Constituição mudou o parâmetro, deixou aquela norma que era constitucional em descompasso com a Constituição. É uma inconstitucionalidade superveniente? Não, isso não existe no direito constitucional brasileiro. Esse problema de descompasso constitucional vai ser tratado a título de não recepção. Fechado? Isso vai ser importante para ver uma premissa aqui, um aspecto preliminar. Voltando.
já dei o spoiler para vocês, o Supremo olhou para o artigo 23 da Constituição do Estado de São Paulo e disse: é inconstitucional. É inconstitucional. Cadê a minha caneta? Cadê você? Aqui. É inconstitucional, pois configura, olha lá, óbice procedimental que restringe indevidamente o arranjo democrático representativo desenhado pela Constituição Federal, norma de Constituição Estadual que prevê hipótese de matérias reservadas à edição de lei complementar que não guardam simetria com o texto constitucional de 88. É bastante importante porque veja que no próprio resumo, né, o Supremo usou de uma construção aqui de óbice procedimental. O argumento é o mesmo, a tese é o mesmo, a conclusão é a mesma. Só que o caminho argumentativo, a ênfase do caminho argumentativo ficou no procedimento, no quórum, naquele sentido que existe por trás do quórum de maioria absoluta da lei complementar, em distinção ao quórum de maioria simples da lei ordinária. Tá? Mas o argumento é aquele que a gente trabalhou anteriormente. Vamos lá. Antes de ver o mérito, quero deixar duas preliminares aqui para vocês. Uma primeira preliminar é a seguinte: diz respeito a um histórico de emendas à Constituição do Estado de São Paulo que teve. Lá o Estado de São Paulo quis se defender dizendo o seguinte: olha, Supremo, não conheça dessa ADI porque o PGR está impugnando a redação originária da Constituição Estadual, mas a gente fez uma série de emendas que mudou o texto constitucional aqui no Estado. E aí, essas emendas supervenientes alteram essa natureza da discussão. Isso aqui não é mais inconstitucionalidade. A gente teria que tratar isso aqui como recepção, não recepção, e, portanto, não caberia DI, caberia DPF. Forçar a barra lá. O Supremo diz o seguinte: não, peraí, São Paulo, não é bem assim. De fato, quando a gente pega lá o artigo 23, você vai ver que a redação dele foi alterada por emenda. Só que as matérias em si continuam lá. As matérias para as quais você, Estado de São Paulo, indevidamente está exigindo lei complementar, continuam as mesmas. Você fez emenda, mas deixou as mesmas matérias lá. A moda que você inventou lá na Constituição de 89 continua. Você fez emenda, mas as matérias continuam. Então, o vício de inconstitucionalidade originário continua. A gente vai sim conhecer da ADI e julgar o mérito. Além disso, outra preliminar que foi aventada aqui foi a seguinte: a Assembleia Legislativa de São Paulo disse o seguinte: olha, o PGR está agindo por conveniência política. Ele quer arrumar encrenca com o Estado de São Paulo. Ele está movido por maus interesses, por interesses escusos. Tem um interesse subjetivo aqui nessa atuação do PGR, e isso prejudicaria a sua legitimidade para juizar essa ADI. O Supremo disse: irrelevante, processo de natureza objetiva. A ADI é processo de natureza objetiva. A averiguação da motivação subjetiva externa, para além da discussão constitucional, é irrelevante. Pouco importa se o PGR ajuizou a ação por pressão midiática, por requisição, requerimento de um partido. Pouco importa que ele ajuizou uma ADI 30 anos depois disso estar acontecendo em São Paulo. Irrelevante. O que importa é saber que o PGR tem legitimidade e que ele está trazendo um problema constitucional real aqui do texto da Constituição Estadual versus o texto da Constituição Federal. Preliminares superadas. E aí, o Supremo vai para o mérito da ação, né? E no mérito, a ratio decidente é justamente o princípio da simetria, normas gerais de processo legislativo e essa camada argumentativa nova que vai chamar a atenção do seu examinador, o arranjo democrático representativo que está por trás dos quórums das leis ordinárias e das leis complementares. O Supremo recobra que a escolha por lei complementar, a escolha da submissão de uma matéria à reserva de lei complementar, é uma ponderação política que pode ser feita exclusivamente pelo poder constituinte originário, pela Constituição Federal. Porque envolve, de um lado, princípio democrático e, de outro lado, segurança jurídica. Então, quando o Estado, por meio da sua Constituição Estadual, amplia esse rol de matérias, por exemplo, colocando lá dentro organização da Polícia Civil, que não tem na Constituição Federal, Código de Saúde e Educação, não tem na Constituição Federal. Quando o Estado faz isso, ele está criando um óbice procedimental que não foi validado, chancelado pelo Poder Constituinte originário, pela Constituição Federal. E politicamente isso é grave, porque você está mudando o arranjo
democrático representativo do funcionamento do legislativo. Fechado? Beleza. Último ponto, já tinha antecipado praticamente toda a explicação antes, né? O último ponto que eu quero deixar o registro aqui, esse aqui pode cair numa prova, especialmente para carreiras em São Paulo. Tá bom, Supremo, beleza, entendi. Agora, o Estado de São Paulo está tocando as coisas assim desde 89. Portanto, tem uma porrada de leis complementares no Estado de São Paulo que só são leis complementares porque esse artigo 23 exigia lei complementar. E agora, o que eu faço com essas leis complementares? São todas inconstitucionais? O Supremo disse, não, peraí, não são, né? Tá, então muda, mas não muda? O que eu faço agora? Aí o Supremo vem, cria uma solução procedimentalmente adequada. O Supremo está dizendo o seguinte, daqui em diante, para essas matérias, não se exige mais lei complementar. Beleza? Beleza. E o que eu faço com as leis complementares que foram aprovadas com quórum de maioria absoluta, já existentes? Bom, para essas leis complementares, você vai tratá-las como leis formalmente complementares, porém materialmente ordinárias. A gente já falou sobre isso aqui no Jurisprudência em Pauta, né? São leis são leis formalmente complementares, mas materialmente ordinárias. Então, se amanhã eu quiser modificar essa lei complementar de uma matéria lá do Estado de São Paulo, eu vou fazê-lo mediante lei ordinária. Tem um Código de Saúde que é uma lei complementar, aprovado lá atrás. Eu quero revogar ele. Revoga como se fosse uma lei ordinária. Eu quero alterá-lo. Altera-se por meio de lei ordinária. Maioria simples. Tá bom? Então preserva, o entendimento está na mesa, rege as coisas daqui para frente. As leis complementares que não precisavam, dessas matérias que não precisavam, continuam existentes, não são inconstitucionais, mas se eu quiser mexer nelas agora, revogar ou alterar, vai ser por lei ordinária. É aquele instituto das leis formalmente complementares, mas materialmente ordinárias. Tranquilo? Não vou ler aí para vocês o informativo, tá bom? Vamos caminhar para a nossa última discussão? Duas ADPFs agora, também de temas que nós já exploramos anteriormente. A DPF 466 e a DPF 522, tá bom? A DPF 466 e a DPF 522. Peço desculpas, quebrei um pouquinho minha atenção aqui, porque minha filha e meu sobrinho decidiram por brincar aqui na frente da casa dos meus pais. Estão dando horror aqui na frente, mas tudo bem, espero que o áudio não esteja vazando. Vamos manter focado aqui, vou abaixar a cabeça para não ver os pequenos fazendo farra lá fora. A DPF 466 e a DPF 522. Julgado importante sobre um tema que já foi antes trabalhado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa DPF, o Supremo vai examinar algumas leis municipais que, sob o pretexto de proteger a família, de proteger a infância, decidiram por banir das salas de aula e banir até mesmo de bibliotecas públicas qualquer menção a termos como gênero e orientação sexual. É aquelas famosas leis, especialmente de municípios, né, que buscavam proibir a abordagem baseada na suposta ideologia de gênero, orientação sexual e diversidade nas escolas. Vejam, meus amigos, nós temos uma lei de Santa Catarina, Tubarão, uma lei de Petrolina, Pernambuco, e uma lei de Garanhuns, também de Pernambuco, né? E aí, qual que é a discussão dessas leis municipais? O problema jurídico aqui é multifacetado. A gente vai ter um problema que toca a própria liberdade de expressão no âmbito das escolas, mas o problema central é de arquitetura federativa, né? É uma discussão sobre competência legislativa. Será que é possível, será que os entes federativos municipais detêm competência para legislar sobre essas matérias, considerando-se como a Constituição Federal articula, como a Constituição Federal distribui a competência legislativa em matéria de educação? Essa é a discussão que vai se colocar aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tive que fazer uma pequena interrupção aqui, porque as crianças estavam
viradas no Batman aqui na frente de casa. E aí ia vazar muito, assim, pra você ter uma noção, eles começaram a bater bola na parede aqui na frente de onde eu tô gravando a aula. Peço desculpas, mas são os bastidores aqui familiar, né? Então vamos lá. Focando agora, DPF 466, DPF 522, duas DPFs que têm como objeto 3 leis municipais, uma lei do município de Tubarão, Santa Catarina, e 2 leis de municípios do estado de Pernambuco, Petrolina e Garanhuns. 3 leis que tinham por finalidade vedar, proibir no âmbito daqueles municípios essa abordagem calcada naquilo que tradicionalmente se rotula como ideologia de gênero. Então, era uma proibição dessa abordagem em sala de aula, enquanto conteúdo pedagógico, né? E também uma proibição à própria existência de livros, de mídias e de até mesmo atividades extra-classes sobre esses temas. Proibição desse tema, ideologia de gênero, de discussões relativas à orientação sexual e à diversidade em escolas e em bibliotecas. Essa é uma discussão, leis municipais com esse perfil, e leis estaduais também, né, com esse perfil, são uma discussão que tem 2 camadas. A camada de discussão formal, de competência legislativa dos municípios para editarem leis sobre essas matérias, e uma camada de ordem material, que diz respeito aos princípios que regem ao ensino, à própria liberdade de expressão e de manifestação do pensamento na realidade específica das escolas. Não é um tema novo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e nós não temos aqui propriamente uma inovação, uma camada adicional. O Supremo vai apenas aqui reiterar a visão da Corte que já se fazia presente em outros julgamentos, inclusive que nós já estudamos aqui no Jurisprudência em Pauta. Vamos lá. Vamos fazer uma revisão bem direcionada aqui. Primeiro, preciso refletir com vocês um pouquinho sobre o arranjo federativo brasileiro, a arquitetura da Federação Brasileira, no que toca à competência legislativa em matéria de educação. O tema não é simples, tá? O tema não é simples. Por quê? Porque a gente vai ter, primordialmente e inicialmente, uma competência privativa da União para editar normas gerais e diretrizes em matéria de educação. Então a gente tem um pedacinho do legislar sobre educação previsto no artigo 22 da Constituição Federal, sobre normas gerais e diretrizes e bases da educação nacional, para ser bem preciso, artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal, mas isso não esgota o tratamento da matéria. Porque lá no artigo 24, competência legislativa concorrente de União, Estados e DF, nós vamos ter no inciso 9 a matéria educação, cultura e ensino. Então, aqui já fica diferente, né? Então, para diretrizes e bases da educação nacional, competência privativa da União. Só a União pode legislar, artigo 22. Para legislação sobre educação, cultura e ensino, competência concorrente. União, Estados e DF podem legislar. Artigo 24. Com a União editando Lei Federal de Normas Gerais e os Estados editando lei estadual para suplementação. E os municípios, onde estão? Bom, os municípios não estão descritos no caput do artigo 24, já disse isso para vocês várias vezes. Mas lembra daquela conjugação de dispositivos. A gente tem que trazer à tona o artigo 30 da Constituição Federal para alcançar a competência legislativa dos municípios em matéria de educação. Por quê? Porque o artigo 30 diz que os municípios vão poder legislar sobre assuntos de interesse local e vão poder fazê-lo para suplementar a legislação federal e estadual existente sobre as matérias. E aí o Supremo, para diversas áreas, meio ambiente, mas também consumidor, mas também para a educação, o Supremo reconhece que os municípios vão sim poder legislar sobre educação, fazendo isso de maneira conjugada com o 24 e o 30, incisos 1º e 2º. Tá bom? Então a gente tem esse arranjo legislativo peculiar sobre educação. E aí a gente tem a discussão substancial aqui, meus caros, de natureza formal, que é, esse teor de leis municipais, esse teor de lei, está dentro do espaço legislativo dos municípios ou não?
Então, sob o ponto de vista formal, de repartição de competência legislativa, considerando esse condomínio legislativo que existe em torno da matéria educação, será que os municípios poderiam ter legislado tal como fez? Agora, sob o ponto de vista material, a gente tem dois tópicos importantes. Primeiro, os princípios constitucionais relativos ao ensino, artigo 206 da Constituição Federal, especialmente a liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né? A Constituição Federal, no artigo 206, traz diversos princípios relativos ao ensino. Lá nós temos o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, como um dos pilares do ensino, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, na verdade, né? E a gente também tem aqui a compreensão do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Veja, a escola, de acordo com esse princípio do 206, tem que ser um espaço de pluralidade. Mas, de outro lado, a gente também tem que ter uma perspectiva, né? Uma perspectiva de a escola conciliar o direito dos pais a educarem seus filhos conforme suas convicções. Aí é nessa ambiência que entra essa tensão. De um lado, a neutralidade do Estado, que não pode se engajar na doutrinação de crianças e adolescentes, de alunos, né? Mas precisa articular um ambiente plural para que as várias concepções de mundo e de ideia venham à tona. E nessa tensão material, a gente vai ter a discussão aqui, o posicionamento do Supremo. Eu sei que esse é um tema bastante ideologizado, você pode concordar ou discordar, mas enfim, esse é um ambiente de tensão, o Supremo vai se posicionar em torno dele. E por fim, a gente tem uma última premissa aqui rapidamente para vocês. A gente tem uma discussão sobre dignidade da pessoa humana e vedação à discriminação, né? Essa é uma ideia um pouco mais densa que vai trabalhar com a dimensão emancipatória da educação. Esse é um tema pouco explorado em prova. Alguns julgados do Supremo isso vem à tona. Alguns concursos trazem, né, direito à educação, por exemplo, a MP do Paraná, salvo engano, a MP de São Paulo, tem uma ou outra Defensoria Pública que também traz. E aí, nesses editais um pouco mais pesados em direito à educação, a gente tem essa visão da educação como um direito de liberdade e de emancipação. Então, se você tutelar o conteúdo veiculado por meio da educação, você vai estar, ao fim e ao cabo, restringindo a liberdade de expressão, o direito de liberdade e o direito de emancipação que a educação confere, né? E aí o acesso à informação é pressuposto da cidadania. Nós vivemos em uma sociedade em que esses temas são debatidos. O Estado não pode tomar um partido e buscar doutrinar crianças e adolescentes numa única perspectiva exclusiva de compreensão do mundo sobre esses temas. Mas o Estado não pode também se furtar de apresentar uma base teórica, trabalhar isso de maneira neutra, mas trabalhar sim com esses temas, porque o acesso à informação é pressuposto para o exercício da cidadania. Essas crianças e adolescentes vão ter que funcionar e viver em um mundo em que essas discussões venham à tona. Ok? Então essas são as premissas. Dependendo do relator no Supremo, esses julgados ganham níveis diferentes de profundidade que você pode avançar. Qual que foi a visão do Supremo? O Supremo aqui basicamente reiterou o entendimento da Corte no sentido de que elas são inconstitucionais. E olha só, há muito tempo atrás, pessoal, lá no começo dessas discussões, o Supremo só falava, é inconstitucional por usurpação de competência da União. E não avançava para o aspecto material. Há uns 2 anos, o Supremo, além de continuar dizendo que são formalmente inconstitucionais, diz também que são materialmente inconstitucionais. Então, é inconstitucional por usurpação de competência da União Legislativa, né? Mas é também materialmente inconstitucional por violar a dignidade da pessoa humana, por violar a vedação à discriminação, por violar o direito à igualdade, por violar o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, o direito de aprender, ensinar e pesquisar e divulgar o pensamento, os princípios lá da educação, do ensino, do artigo 206 da Constituição Federal. Fechado? Vamos lá, vem comigo então, vamos mergulhar aqui na ratio decidendi para deixar isso revisado para vocês.
Sob o ponto de vista formal, o Supremo reconhece que essa matéria versada pela lei municipal está dentro da definição do currículo e das temáticas educacionais que integram o núcleo das diretrizes e bases da educação nacional. Então, vedar um conteúdo do currículo escolar é definir diretrizes e bases da educação nacional. E isso é competência privativa da União com base no artigo 22 da Constituição Federal. Os municípios não podem criar ilhas de exceção onde o conhecimento científico e os princípios nacionais do ensino vão ser suspensos, afastados sob o manto do interesse local. Não é assim que vai funcionar, o que pode funcionar o condomínio legislativo brasileiro em matéria de educação, tá bom? Então, sob o ponto de vista formal, leis municipais formalmente inconstitucionais por usurpação de competência da União. Sob o ponto de vista material, as leis também são inconstitucionais, porque trata-se de um conteúdo normativo discriminatório. Essas leis têm o rótulo, têm o mote de proteção da infância, mas, na verdade, buscam estigmatizar e gerar tratamento discriminatório injusto para diversidade. A proibição por abordagem de gênero impede, por exemplo, que se discuta violência contra a mulher, preconceito social, racismo, preconceito social em face estereótipos de gênero que projetam as mulheres a várias situações difíceis na vida em sociedade. Então, o Supremo destaca que essa neutralidade do Estado impede que o Estado perfile uma postura de doutrinação, mas não pode eximir as escolas de apresentar a realidade tal como ela é. O silenciamento forçado de escolas é uma forma de doutrinação ideológica às avessas. Quando se veda um conteúdo, você está fazendo uma doutrinação ideológica que sonega das crianças e adolescentes um conteúdo importante para a compreensão da realidade tal como ela se apresenta. Tá bom? Onde que tem uma diferença nesse julgamento, né, em relação aos demais? Que até aqui o Supremo está caminhando em território conhecido. Um ponto diferente é o de que algumas dessas leis municipais que a gente está vendo estendia essa proibição para bibliotecas públicas. Então, as bibliotecas públicas não poderiam ter materiais sobre esse tema. E aí a maioria do tribunal também entendeu que proibir livros, proibir materiais em bibliotecas públicas sobre diversidade sexual, orientação de gênero, configura censura cultural. Uma espécie de censura, pessoal. Um conteúdo vedado em biblioteca é censura. E a biblioteca tem que ser um espaço de autodeterminação informativa do cidadão. O cidadão vai para a biblioteca com uma dúvida, ele tem que ir lá ter acesso a materiais que lhe deem subsídios para diluir essa dúvida, para se posicionar diante daquele tema. Então, se o Estado remove livros baseando-se em filtros morais, em filtros ideológicos, ele viola o direito de aprender, o direito de acessar a cultura, o direito à informação. E aí o Estado não pode ser o curador moral, né, de bibliotecas e prateleiras de bibliotecas públicas. Tá bom? Além de tudo, é uma lei discriminatória, é uma lei que viola o objetivo da República Federativa do Brasil, que é promover o bem de todos sem qualquer espécie de discriminação. O Supremo declara a inconstitucionalidade dessas leis municipais nessas duas ADPFs, em que 3 leis foram declaradas inconstitucionais. Tá bom? Tranquilo? Nosso tempo passou um pouquinho hoje, pessoal. Foi um julgado, uma explicação, uma aula um pouquinho tumultuada aqui, especialmente nessa parte final. E eu me enrolei um pouquinho no tempo inaugural ali, né, na abertura. Mas eu não quero deixar de trazer uma visão panorâmica de 3 julgamentos para vocês. Então vamos fazer bem focado aqui 3 julgados complementares, começando pela DI 4510. Vamos lá. Vamos começar com a DI 4510. Uma ADI que tem por objeto uma resolução do CNJ. O CNJ editou a resolução 106 de 2010 para uniformizar critérios de promoção por merecimento de magistrados Brasil afora. Antes, cada tribunal tinha o seu regulamento, o CNJ começou a se posicionar nesse tema e baixou essa resolução lá em 2010 para fixar critérios próprios
acabando um pouco com a subjetividade que se fazia presente em alguns tribunais. Primeiro ponto de destaque é que resoluções do CNJ podem sim ser objeto de ADIs, isso já aconteceu várias vezes. A resolução vem para a mesa, associações de magistrados de envergadura nacional ajuizaram essa ADI no Supremo, alegando que o CNJ teria extrapolado a sua competência normativa e também teria estipulado critérios que violariam a independência funcional e a liberdade de convicção de juízes. Por quê? Porque dentre os critérios que foram elencados pelo CNJ, nós tínhamos ali, por exemplo, produtividade, grau de respeito a decisões de tribunais e suas súmulas. Então veja que, por conta de alguns critérios elencados pelo CNJ, se alegou também uma violação no que toca à independência funcional e à liberdade de convicção do juiz. ADI na mesa do Supremo Tribunal Federal, o Supremo decidiu que a resolução é substancialmente constitucional. O Supremo entendeu que, primeiro, que o CNJ tem sim competência para estabelecer critérios objetivos para orientar as promoções para o merecimento de magistrados e que essa competência do CNJ é extraída da Constituição Federal e dá vida ao princípio da eficiência, dá vida ao princípio da eficiência. E aí, olhando para os critérios, eles foram essencialmente validados no que toca à observância, à qualidade das decisões, né? Observar se os juízes respeitam súmulas dos tribunais superiores. O Supremo disse, olha, esse critério não tira a liberdade. O juiz pode divergir de súmulas desde que ele o faça fundamentadamente. Então, o que se está prezando aqui como critério é uma responsabilidade institucional. Pode abrir uma divergência e decidir em sentido contrário, mas esse compromisso com a aderência, com a visão dos entendimentos dos tribunais superiores é necessário. E também um dos critérios que foram debatidos ali, foram polemizados, a produtividade e a presteza, medir volume de trabalho, cumprir prazo, residir na comarca, todos esses critérios também foram tidos como legítimos pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo derrubou? Qual foi o critério da resolução do CNJ que versa sobre promoção do merecimento que o Supremo derrubou? O Supremo derrubou o critério que privilegia o índice de conciliação sobre o número de sentenças. O Supremo disse, esse não é um critério objetivo. Eu não posso reconhecer mais ou menos mérito para um magistrado por conta do índice de conciliação, porque a conciliação não depende dele, depende da vontade das partes. É um fator externo ao trabalho do juiz, e aí não é justo que esse critério entre na contabilidade do merecimento para orientar a movimentação da carreira vertical, né, a promoção de magistrados, tá bom? Então o Supremo manteve a resolução do CNJ e só decotou esse critério de aferição de merecimento que levava em conta o índice de conciliação, ADI 4510. Próxima ADI, meus amigos, ADI 4921. Um julgado um pouco trabalhoso aqui, mas eu creio que eu consigo simplificar para vocês. O estado de Roraima editou uma lei promovendo uma reestruturação da Polícia Civil. E aí, nesse processo de reestruturação, a lei estadual deu tratamentos diferentes para as carreiras de delegado, médicos, legistas e peritos, médicos, legistas e peritos, e as demais carreiras, os agentes, os escrivães. Então, o que aconteceu? Para delegado, deram um super aumento, quase 50% de aumento, e mudaram o tipo de remuneração para subsídio, parcela única. Para as demais carreiras, mantiveram a remuneração normal, não pela forma de subsídio, de remuneração propriamente dita, e deram percentuais inferiores de aumento, percentuais mesmo. Ajuizaram essa ADI no Supremo, alegando violação ao princípio da isonomia e em vista desses índices distintos, né, de reajustes e remuneração. O que a gente tem aqui, meus caros? A questão central dessa ADI 4921 diz respeito a saber se o Estado é obrigado a dar um mesmo índice de reajuste de uma categoria para todas as demais. Será que ele tem que aplicar o mesmo percentual para todas as carreiras dentro de um mesmo órgão? Será que vale a isonomia ou há alguma discricionariedade por parte do Estado, né, quando toma essa medida, como fez lá em Roraima?
O Supremo entendeu que a ADI é improcedente, a lei estadual é constitucional. É constitucional tratar carreiras diferentes de formas distintas. E aí o Supremo revisou aqui, recobrou uma distinção muito importante, que é a distinção entre aquela revisão geral anual, que está prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, com o reajuste remuneratório, que por vezes vem em processos de reestruturação de carreira. Então, quando se trata de revisão geral anual, aquele aumento da remuneração visando recompor um percentual de perdas inflacionárias, aí não tem o que fazer. Revisão geral anual, índice idêntico para todo mundo. Mesma data e mesmo índice, artigo 37, inciso 10. Agora, quando o objetivo é uma política pública de valorização de certas carreiras, correção de distorções que às vezes as carreiras vão tendo entre si, ou um incremento mesmo da remuneração para atrair mais talentos, para isso não precisa valer a isonomia. O administrador, no caso o chefe do executivo, que é quem detém iniciativa legislativa aqui, né, tem discricionariedade para dar índices diferentes baseados na complexidade do trabalho, na responsabilidade de cada cargo, nos requisitos para a investidura de cada cargo, isso é possível. E aí, aquela história do subsídio para o delegado. Pode? Pode. O Supremo interpreta a Constituição de modo a reconhecer que o Estado pode escolher carreiras específicas para as quais vai remunerar mediante subsídio. A Constituição Federal determina subsídio para algumas carreiras, como MP, magistratura, membros do Legislativo, enfim, mas habilitam a possibilidade do Estado-membro conferir subsídio para carreiras diversas, que não aquelas listadas na Constituição. E o Estado lá decidiu fazê-lo para de delegado. Tudo certo com essa lei estadual, lei constitucional. Seguindo, vamos para a ADI 7765, né? ADI 7765. Deixa eu lembrar desse cara aqui. Ah, lembrei. Isso aqui é um julgado interessante sobre tributário. Último julgamento, estamos terminando aqui. Lei de 2024, federal, instituiu uma obrigação acessória para determinadas empresas. Apresentação da DIRB, esse cara aqui, ó. DIRB. A DIRB é a Declaração de Incentivos, Renúncias e Benefícios e Imunidade de Natureza Tributária. O que é isso? Criaram uma obrigação acessória para as empresas que usufruem de benefícios fiscais. Então, desonerações, isenções, alíquotas zeros, enfim, todas essas empresas que têm benefícios fiscais são obrigadas agora a apresentar à Receita Federal uma declaração eletrônica dizendo quais são os benefícios que elas se utilizam e qual é o valor exato do crédito tributário que elas deixam de pagar por conta desses benefícios. A CNI ajuizou essa ADI alegando que essa DIRB criava uma burocracia excessiva, o que violaria o princípio da simplicidade tributária, o da livre iniciativa, da proporcionalidade, enfim, especialmente porque a não apresentação da DIRB gerava a incidência de multas, né? Claro, obrigação acessória descumprida gera multa. O Supremo vai ter que examinar aqui, basicamente, a constitucionalidade da criação dessa DIRB e das multas que foram previstas pelo caso da sua não apresentação. E o Supremo julgou a ADI improcedente, reconheceu que a lei estadual é constitucional. Primeiro, fundamento aqui central. O Supremo entendeu que os benefícios fiscais que essas empresas oferem são gastos públicos indiretos. É o gasto tributário, como se diz na economia, né? E aí, para que o Estado possa trabalhar cumprindo a responsabilidade fiscal, ele precisa ter ciência de exatamente quanto que ele está renunciando de receita. E aí a DIRB vai ser uma forma das empresas agregarem essas informações para o fisco e o fisco poder fazer essa contabilidade. Então, sob o ponto de vista do controle de gastos, a DIRB, que foi exigida das empresas, ajuda com o cômputo dos gastos públicos indiretos. Fundamento 2, aqui para constitucionalidade. Simplicidade tributária, meus amigos, não é isenção de dever. O princípio da simplicidade tributária não impede a criação de outras obrigações tributárias acessórias, desde que essas obrigações sejam simplificadas. E no caso eram simplificadas. É uma declaração encaminhada eletronicamente, que se agregava à contabilidade da empresa. Então, não há um ônus excessivo das empresas em apenas organizar e catalogar informações que ela já tem que saber por conta da sua contabilidade.
Ela não quer fruir do benefício tributário? Ela tem que ter isso organizado. Então é só tirar uma declaração dessa organização tributária, contábil interna e remeter para o fisco eletronicamente. Simplicidade tributária não é isenção de dever, não é proibição de criação de novas obrigações acessórias. E último fundamento, no que toca especificamente às multas, né? O Supremo entendeu que a multa prevista lá pelo legislador pela não entrega dessa declaração era constitucional porque ela veio limitada. Então, no pior cenário, aplicava-se uma multa de até 30% do valor de benefício fiscal. E o Supremo entendeu que esse teto da multa pela não entrega da DIRB blindava ou impedia o efeito confiscatório, mantendo a multa dentro da razoabilidade, dentro dos parâmetros da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei constitucional, portanto. Tá bom? Pessoal, pedindo desculpas mais uma vez pela intercorrência, que me fez fazer quase que uma edição ao vivo aqui da aula, né? Por conta de duas crianças brincando aqui, a minha filhota e meu sobrinho. Pausei aqui no meio do caminho, espero que não tenha ficado tão bugado, eu vou depois assistir. Se ficou bugado, eu regravo a aula, porque meu compromisso com vocês é inegociável. E eu quero agradecer mais uma vez vocês que estão conosco. Hoje fizemos um aulão de quase 2 horas, né? Informativo mais poupudo, não vou deixar vocês desguarnecidos. A gente caminha, espero eu que talvez apenas mais um episódio aqui nesse ajambrado fora do estúdio. Depois a gente retoma para as nossas configurações padrões, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus, bons estudos, excelente final de ano, Deus abençoe a vida de vocês e eu tô aqui às ordens sempre, tá bom? Abraço!